Eu, por exemplo, casei novo, com 22 anos de idade. Minha esposa tinha 19. A gente tinha planejado esperar pelo menos uns 4 anos antes de termos os nossos filhos. Não apenas para usufruir e curtir bastante aquele início de relacionamento, para amadurecer, mas também para ter o mínimo de estrutura financeira, que a gente não tinha condições para receber os filhos. Esse era o nosso plano. Quando eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de casado, eu lembro de um dia que eu estava orando, o Espírito Santo me fez enxergar 25 anos à frente o que eu estou vivendo hoje. Estou com 27 anos de casado. E quando ele me fez entender aonde eu estaria no ministério, ele disse, você precisa antecipar o planejamento dos seus filhos para que nessa data você esteja liberado para fazer aquilo que eu tenho te chamado a fazer. Resumindo, minha filha está casando no final do ano, meu filho já se casou há 5 anos atrás, e é exatamente o momento. Alguém perguntou para minha esposa, como é que vocês vão lidar com a crise do ninho vazio? Né? É o nome que dão à crise que os pais às vezes passam quando os filhos todos casaram e sobraram só os 2 em casa. Minha mulher falou, quem vai ficar em crise é o ninho, porque ele vai ficar literalmente vazio. Ela disse, eu vou cair nesse mundo de Deus com meu marido para fazer a obra de Deus e nós não temos plano de curtir o ninho vazio, não. Nós queremos deixá-lo mais vazio ainda. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Honestamente, o que eu mais esperava lá no início é que Deus desse o mapa completo, o roteiro inteiro. E não que ele dissesse, obedeço aqui que depois eu mostro. Aí se obedece o próximo, eu mostro o outro. Outro dia alguém falou, pastor, a gente poderia saber de tudo desde o início. Eu falei, sim. E você deixaria de depender completamente de Deus. E passaria a viver de acordo com as suas decisões. Eu falei, Deus quer que a gente dependa dele. Mas acredito que o fato dele mostrar o plano aos poucos também envolve outras verdades. Quais? Se você não for fiel na primeira etapa da revelação que você recebeu, por que é que Deus vai lhe mostrar o resto? E muitas vezes tem gente querendo ver as próximas etapas lá na frente, quando ele não deu nem os primeiros passos de obediência naquilo que ele já tem. Eu sou filho de pastor e honestamente eu não gostei da estrutura de funcionamento da igreja no ambiente onde eu cresci. E eu dizia para todo mundo, a última coisa que eu quero ser na vida é pastor. Então, quando Deus me chamou para o ministério, eu falei, eu aceito. Mas, de alguma forma, eu acreditei que podia ser do meu jeito. Então, eu falei para Deus, eu aceito ser um avivalista. Nós vamos levar o fogo às igrejas, vamos pregar, vamos orar pelas necessidades das pessoas, vamos incendiar, mas pastorear a igreja, nem pensar. E de vez em quando Deus deixa você acreditar que você está mandando no seu nariz. Jesus fala para Pedro, quando você era mais novo, você ia onde queria, cingia-se a si mesmo. Você achava que estava no controle. Ele disse, quando for mais velho e a maturidade vai chegando, outro te cingirá e te levará para o lugar onde você não quer ir. E depois de 3 anos de ministério itinerante, que eu achei que eu iria fazer o que eu queria, Deus disse, eu quero que você vá pastorear. Pensa numa coisa difícil de obedecer. Mas enquanto eu não tomei aquela decisão, Deus não falava mais nada sobre coisa nenhuma. Eu fui pastorear achando que seria um período de 1 a 2 anos. Imaginei, ouvindo conselhos de outros, que o itinerante precisa da experiência do pastorado para entender melhor a realidade da igreja local, assim como alguns pastores deveriam viajar um pouquinho para entender a vida de um itinerante. Então pensei, talvez Deus quer que eu tenha um treinamentozinho. Foram 25 anos de ministério pastoral. Quando eu estava com 23 anos de ministério pastoral, o Senhor me disse, quando você completar 25, esse ciclo fecha, você vai supervisionar pastores, mas não estará mais preso na igreja local, e você vai voltar lá onde você estava 25 anos antes, para a gente continuar o que nós começamos. Eu falo, muito obrigado que o Senhor não contou que seria 25 anos. Eu teria morrido do coração lá no início. Mas quando eu olho para trás, eu percebo que não era apenas as vidas que Deus me levou a pastorear. Ele tinha que trabalhar algo dentro de mim. Ele tinha que tratar comigo, ele precisava me ensinar, eu precisava crescer. E uma das coisas que eu mais ouço dos líderes de expressão é, Luciano, você não seria tão útil ao corpo de Cristo no seu ministério hoje, se não tivesse vivido a experiência do pastoreamento na igreja local.
Mas muitas vezes eu e você ansiosos e com pressa, nós achamos que sabemos mais. Deus está dizendo, quem sabe sou eu. Você vai fazer o que eu estou te pedindo. À medida que nós vamos fazendo o que Ele vai nos pedindo, Ele vai nos mostrando mais coisas ao longo do caminho. Quem está entendendo? Quem nos faz prosperar é Deus. O tempo todo eu vejo pastores se referindo ao sucesso de outros, quase como se o cara deu uma sorte grande. Ele está na cidade certa, eu estou na errada. Que conversa é essa de cidade certa, cidade errada? Deus é Deus só na cidade certa. O ministério vai ter resultados só naturais, que são circunstâncias favoráveis, e que se a gente não der, entre aspas, a sorte de pegar o lugar certo na hora certa, então nós não vamos prosperar. A Bíblia diz que João Batista começa pregando no deserto, e multidões iam onde ele estava. Eu vejo pastores reclamando, não é que nossa igreja está escondida. Se a gente tivesse condição de estar num lugar de mais acesso, de visibilidade. Eu digo, ei, pare de confiar naquilo que é natural e passe a depender do sobrenatural. Abraão diz, aonde eu for, Deus está indo comigo. Então, para onde eu for, vai estar bom. Porque eu não dependo das circunstâncias, é o Deus que me acompanha, é o Deus que me chamou, é o Deus que me capacita para cumprir o que chamou, que vai dar condições de que as coisas se realizem. Quem está entendendo? Ele diz, Ló, escolhe o que você quer, eu fico com a sobra. Então logo Ló decidiu, fez a sua escolha. Deus fala para Abraão, preste atenção, percorra a terra toda, no seu comprimento, na sua largura. Sabe o que significa isso? Inclusive o lugar onde Ló escolheu. É tudo seu. Não vai ser meio a meio coisa nenhuma. Eu vou entregar isso a você. E é curioso você perceber que Deus está dizendo, Abraão, eu estou contigo, eu é que vou fazer acontecer. Lógico que está fazendo uma escolha incrível. Potencialmente, para os negócios, era o melhor lugar. Deus tem informações que Ló e Abraão não têm. Aquele lugar bom não continuaria bom por muito tempo. Em breve seria destruído. O que são circunstâncias favoráveis hoje podem ser péssimas amanhã e vice-versa. O que são circunstâncias péssimas hoje podem ser favoráveis amanhã. Eu conheço igrejas que anos atrás fizeram investimentos em lugares onde foram ridicularizados. O povo dizendo que isso é distante, não prospera, não vai. É só uma questão de tempo. Vira uma, às vezes não precisa de uma segunda década e você vê que todo o desenvolvimento foi para o lugar onde os camaradas foram. Porque eu e você podemos ter um direcionamento privilegiado, mesmo que não tenhamos informações. Então, há algumas questões onde eu e você precisamos simplesmente acreditar em Deus. Deus é que vai fazer acontecer. Sabe o que ele está fazendo? Não se governe. Sujeite-se à vontade do Senhor e confie naquilo que Ele tem. Nós precisamos crer nessa condução de Deus. Sodoma podia parecer a melhor escolha, mas a longo prazo, obviamente, ela tinha muito mais contras do que prós. E Deus é que sabe o que é melhor para nós. Sodoma tinha homens pecadores, estaria envolvido em uma guerra na qual Ló perderia todos os seus bens, você lê isso em Gênesis 14, 11, né? Embora tenha levado alguns anos, na minha conta, pelo menos uns 14 anos, até que isso acontecesse. A princípio podia parecer, Ló se deu bem, Abraão se deu mal. Nós só vamos ter certeza do resultado final quando o jogo acabar. Creia em Deus. Quando eu e você decidimos seguir, nós estamos reconhecendo que Ele está certo. Mas quando eu e você, à medida que vamos tomando essas decisões, confiamos, nós estamos abrindo espaço para que Ele haja, para que Ele se mova, para que Ele faça acontecer. Em alguns momentos você vai guerrear com todos os seus sentimentos. Deus falou comigo há muitos anos atrás que eu deveria investir nos livros e que isso seria uma ferramenta muito essencial no exercício do nosso ministério de ensino. Por anos, a gente não via resultado, os livros não viravam. Eu lembro de um dia que eu falei para Deus, eu falei, meu maior inimigo não é Satanás, é o Senhor. Falei, porque o diabo não pode impedir o teu propósito. Se o Senhor estalar o dedo, tudo acontece. Eu não sei por que o Senhor não estala o bendito dedo. Eu dizia, é o Senhor que está contra mim. Eu dou graças a Deus que Deus é que é Deus. Porque se eu sou Deus e a criatura fala comigo desse jeito, eu esmago ele que nem um inseto. Imagino Deus sorrindo, pensando, tolinho, você vai crescer. Você vai aprender a confiar.
nós estamos chegando à marca de 2 milhões de livros distribuídos. Nós sempre precisamos confiar em Deus. Quando Deus encontra pessoas que são plenamente confiáveis e que estão interessados em obedecer, fazer a vontade dEle, porque muitas vezes nós estamos alegando edificar o reino de Deus e querendo edificar o nosso próprio, do nosso jeito, e Deus que não se meta para atrapalhar os nossos planos. Nós precisamos aprender a ter a disposição de entregar qualquer coisa que Ele pede. Para alguns de nós, Deus vai pedir algumas coisas que vão nos doer muito, que talvez para outro não doeria. Eu lembro de uma ocasião que eu compartilhei que uma das minhas maiores dores no início do ministério foi que Deus não me deixou estudar. Quando estava chegando a época de ir para a faculdade, eu estava orando a respeito de qual curso escolher, o que de alguma forma poderia ter utilidade. O Espírito Santo um dia me deu um comando expresso e diz: eu não quero que você faça faculdade. Eu tenho um projeto diferente para você. Eu falei: então vou de cara para o seminário fazer teologia. Eu sei do chamado, eu sei do ministério. E ele disse: e você também não vai fazer teologia? Eu falei: Deus, eu preciso de algum diploma. Ele diz: quando eu te levantar como ensinador às nações, eu quero que você não tenha do que se orgulhar e que todo mundo saiba que foi a minha graça na sua vida. Quando eu conto assim hoje, parece bem bonito. Na época foi muito, muito doloroso. Sabe por quê? Meu pai pediu poucas coisas para nós, os filhos, além de ser crente, servir a Deus. Uma delas foi, ele viveu uma época quando não pôde cursar a faculdade. Ele sempre foi um autodidata, se deu muito bem em tudo que fez, mas ele mesmo não tinha o diploma de curso superior. E ele pediu, ele falou: uma das poucas coisas que eu vou pedir a vocês, eu quero que vocês me entreguem um diploma. E eu imaginava a decepção que aquilo seria para meu pai. Na hora não parecia ser tão dolorido para mim, mas bastou começar a pregar. E eu vi as pessoas perguntarem, porque eu era muito novo. Comecei a viajar e pregar aos 18 anos de idade. A turma olhava e dizia: você não tem cara que teve tempo de estudar ainda não. E as pessoas me perguntavam: qual a sua formação? Eu dizia: então, eu tenho um colegial técnico, na época a gente chamava o segundo grau, né, o ensino médio de colegial. Eu tenho um colegial técnico em administração de empresa, pela Fundação Bradesco, como se fosse assim, grandes coisas. Eu viajava com um irmão que eles apresentavam, era um currículo, gastavam um tempão falando. Olha, ele é formado nessa área de engenharia pela faculdade do seu país, aqui regraduou na Unicamp, além do inglês, a língua lá do seu país e de outros dialetos, ele também arranha um pouco disso, um pouco daquilo. Gente, era um currículo impressionante. E também está aqui o irmão Luciano. Era só isso, o irmão Luciano. Não era pastor, não tinha nada para falar. Aquilo me doía. Cada vez que alguém perguntava qual a sua formação, eu quase endemoniava. Agora, isso não faria a menor diferença para os outros. Paulo diz: a ciência incha. Não tem nada de errado com o conhecimento. Eu tenho procurado absorvê-lo uma vida inteira. Mas, normalmente, as pessoas gostam, quando imaturas, de se orgulhar disso. E, durante muito tempo, eu tinha uma forma errada de olhar para isso. E eu queria usar o conhecimento para dar carteirada nos outros. E Deus sabe como desprogramar ou reconstruir cada um de nós. Um dia eu estava orando, o Espírito Santo me fez lembrar daquilo e disse: eu gostaria que vocês me perguntassem mais, mesmo que eu dê a vocês o livre-arbítrio, o que é que o Senhor quer que a gente queira? Eu e você precisamos entender que há um lugar de confiança em toda expressão de sacrifício. Quando comecei o ministério, Deus me pediu que Ele não queria que eu ganhasse nada com os livros. Esse dia alguém brincou, falou: quando o senhor aceitou o pedido de Deus, não sabia quanto livro ia rodar, né? Algumas coisas que você não entende porque Deus pede. Outro dia um veio falar para mim: é isso aí, pastor, está certo, o senhor não ganhar com seus livros. Errado esse povo que ganha. Eu falei: errado nada, a Bíblia diz que o trabalhador é digno no seu salário. Todo mundo tem direito de ganhar, menos eu. Ou qualquer outro, que Deus peça a mesma coisa. Porque nós precisamos aprender a entregar o que Ele quer. E quando eu vi a roda virando, eu lembro do dia que o irmão chegou para mim, quando a gente tinha chegado à marca de 1 milhão de livros. Ele falou: pastor, é verdade, já bateu a marca de 1 milhão? Eu falei: é.
Ele falou, e o senhor continua naquela de não ganhar nada? Eu falei, não muda, a regra é clara. Ele falou, pastor, R$1 só de royalties. O senhor não precisa ter lucro na venda. Mas R$1 de royalties que o senhor ganhasse por livro já dava R$1 milhão. Falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Aí ele ficou todo sem graça. Sempre tem um abençoado querendo te tirar do caminho. Ah, pastor, mas isso é para a língua portuguesa, né? Tradução. Não. Meu livro é meu livro. Ah, isso é para livro impresso, para e-book. Não. Eu não ganho com os livros, ponto final. Agora, houve épocas onde isso parecia injusto. Eu lembro quando, depois de 9 anos pastoreando, Deus me dirigiu a estabelecer e plantar uma nova igreja. E Ele me disse, eu quero que você vá sem salário. Eu falei, como é que é? Ele diz, você começou a me servir dessa forma, sem saber o que ia comer ou quando. Você dependia totalmente de mim. Eu fui ao longo dos últimos anos, vivendo do seu salário, que você tem todo direito. Você aprendeu a confiar nele, não em mim. Eu preciso resgatar um nível de confiança que você perdeu. Eu falei, pois é, mas agora eu estou casado, tenho filhos. Ele disse, você vai ter que confiar mais. Aquilo me doía. Momentos onde Deus parecia pedir coisas para mim e para minha família que não pedia para os outros. Eu lembro de uma ocasião, eu tinha ofertado um carro. 3 meses depois, Deus me pediu outro. Eu falei, dá uma olhada no estacionamento da igreja. Os caras e o marido vêm com um, a mulher com outro, o filho com outro, e o senhor fica tirando só o que é meu. Porque a leitura no início, a dor era, ele quer tirar o que é meu. Deus nunca quer tirar o que é seu. A comigo conversa, nem nada é seu, é tudo dele. O que ele quer é nos ensinar a administrar o que é dele, confiando nele. E sabe, tem coisas que podem ser muito doloridas durante um tempo. Eu lembro de um dia que eu reclamei para Deus. Comecei a apontar para vários ministros. Falei, fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo prosperou. Todo mundo está bem. Só eu que o Senhor não deixa ter nada e continua arrancando tudo. Um dia o Espírito Santo diz, fulano, Beltrano e Ciclano já chegaram no lugar que eu tenho para eles. Se você quer chegar no lugar que eu tenho para você, o seu treinamento vai ter que ser mais rigoroso. Eu falei, me perdoa, Senhor. Eu pedi para o Senhor me levar lá, agora estou brigando com o processo. O Senhor está certo. Eu estou errado. Tem misericórdia de mim, me ensine. Sacrifícios, eles são didáticos. Sacrifícios podem nos redirecionar no plano. Sacrifícios podem nos fazer ativar alguns princípios que você não temos conhecimento. E sabe o que é interessante? Nada que se planta fica sem colheita. Eu já plantei e dirigi 3 igrejas. Todas as vezes que eu chegava no auge, o Espírito Santo dizia, passa, entrega para outro. Eu dizia, Na segunda já foi um menor. Na terceira, sim, Senhor. O Senhor está sempre certo. O Senhor nunca está nos prejudicando, porque à medida que você amadurece, você entende que Deus não está tentando se sabotar. Para terminarmos, concluirmos. Obedeça e não relativize. Antes de fazer esse arremate, vamos só lembrar. Número 1, siga a direção de Deus. Número 2, crê em Deus, não nas circunstâncias. Número 3, sacrifique o que Ele pedir. Mas quer a gente veja ou não veja, Deus vai continuar aquilo que Ele começou. E eu e você podemos nos entregar em plena confiança. Eu sou grato a Deus porque eu já vi muita coisa acontecer. Mas, gente, só a eternidade vai nos permitir saber o que é que nós fizemos para Deus. Eu lembro quando eu li o livro A Quarta Dimensão, do pastor Yong Cho. E ele fala de uma estudante. Ninguém sabe o nome daquela menina que foi pregar o evangelho e levou uma Bíblia para ele. Eu fico imaginando se aquela menina tivesse promessa, Deus dizendo, vou fazer algo extraordinário. E talvez ela dissesse, só ganhei um para Jesus. Será que ela sabe quem era aquele um? E que esse homem viria se tornar o pastor da maior igreja do mundo? E que ele influenciaria a visão de crescimento de igreja no globo todo, responsável por uma alavancagem de milhões de conversões? Eu e você não sabemos o que está para acontecer. Mas a gente pode confiar. As palavras de Martinho Lutero, posso não conhecer bem o caminho,
mas conheça o meu guia. Tudo que eu e você precisamos não é conhecer o mapa, não é saber o roteiro todo, é conhecer o guia e confiar nele. Só no primeiro semestre, eu fiquei mais noites dormindo fora de casa do que o ano todo de 2019, que até então era o recorde de viagens da minha vida. Alguém me perguntou, pastor, não é um trabalho exaustivo? Eu falei sim, mas gratificante de uma forma inexplicável, porque a realização está no propósito. Em 2019, quando eu corria que nem um doido, a turma dizia, o senhor está cansado? Eu falei, estou cansado, mas estou feliz, porque a realização está no propósito. 2020, metade de 21, que eu estava parado, os caras diziam, o senhor deve estar morrendo de tédio. Eu dizia, não, eu estou feliz, porque a realização não é o estilo de vida, é a certeza de estar cumprindo o propósito. Eu falei, Deus me queria parado, estudando, escrevendo.